Olá, muito boa tarde. Você que esperar, bem-vindo ao programa Tarde ADC 18 do 10 de 2025. Já está aqui do meu lado a professora, educadora física, Adriana Napoleão, vai trazer muita informação dentro desse outubro rosa do câncer de mama. Sibeli, apresenta um pouquinho da formação da mesa, Sibeli. A Adriana Napoleão é formada em Educação Física e mestra em Motricidade Humana. Tem algo a mais? Algum curso que ela fez depois? Pode estar nos trazendo? Não, tem vários cursos, mas eu acho que o mais importante aqui, para a gente poder acrescentar, é eu como voluntária, né? A minha ação como voluntária da Fundação Maria Carvalho Santos, já há mais de 16 anos, né, em prol do câncer de mama. Um trabalho belíssimo ali também, quem está lá também, o doutor Ailton, né, Luiz Ailton, quer dizer, está sempre com a equipe à frente, fazendo a diferença, mas tipo assim, o que levou a se especializar nessas habilidades específicas do câncer de mama? Olha, o câncer de mama é o segundo câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, né, e daqui a alguns anos, será a principal causa de morte em mulheres também, ultrapassando a doença cardiovascular. Então, isso daí é um prognóstico que alerta todo mundo, né, e nos preocupa. Então, é uma doença que não só em mulheres, mas também pode acometer homens. E eu acho que a gente tem que doar um pouco do nosso conhecimento, né, do nosso tempo, seja o que for, para você poder também retornar para a população tanta coisa que a gente ganha, né? Os profissionais, eu como profissional, tenho ganhado aqui no Piauí. Então, é uma atividade que me dá muito prazer de fazer, de ajudar, né? E de levar mais informação para as mulheres do Piauí. Experiências anteriores, quem influenciou o seu trabalho atual hoje? Olha, eu já trabalho, desde que eu me formei em Educação Física, né? Já tem muitos anos. Eu sempre trabalhei na área da saúde, na parte de reabilitação cardíaca e também com envelhecimento. Então, quando a gente trabalha com grupos especiais, você começa a se aprofundar mais, a estudar mais, a fazer cursos. E aí eu me deparei com câncer, né? Várias pessoas com câncer, mas com sobrevida muito boa, né? Com tratamento e precisando fazer o exercício físico, né, com um acompanhamento especializado. E daí eu comecei a estudar e comecei a formar projetos nessa área, junto com o Dr. Luiz Ailton, na Fundação Maria Carvalho Santos, voltada para mulheres com câncer de mama. Podemos ver bem aqui, explanar um pouquinho aí? Vamos sim. Olha, aqui a gente chama Mama Amiga. É um protótipo de mama, né, que serve, educativo, né, que serve para que as mulheres ou homens possam palpar a mama. A mama fica dividida em 4 partes, 4 quadrantes, que a gente chama, e cada quadrante desse existe um achado. Uma parte é normal, aí a mulher palpa e vê que é normal, o outro já é um achado comum, depois um achado suspeito e o outro também. Quer dizer, aqui ela acha nódulo, que sai do lugar, e o outro que é fixo. Então, são alguns sinais suspeitos de que a mulher deve procurar o médico. Então, a gente leva isso para melhorar a informação, porque muitas vezes a mulher escuta, mas quando ela consegue palpar isso, ela entende melhor para fazer o autoexame também, né? Diante de tudo isso, qual o papel da atividade física na recuperação dos pacientes em tratamento de câncer? Além de levantar a autoestima, como é que é a aplicação? Nossa! Olha, só para te dizer, o Congresso Mundial de Câncer, esse ano, que foi no primeiro semestre, a sessão mais disputada foi dos resultados dos projetos das pesquisas de exercício físico, né, os resultados em relação ao câncer.
tanto na prevenção, quanto durante o tratamento e pós-tratamento, que a gente chama para sobreviventes, né, do câncer. Então, a gente está vendo hoje que o exercício físico, ele é uma ferramenta fundamental, né, não só na prevenção, mas também durante o tratamento e pós o tratamento. Então, não existe mais um tratamento que não faça uso, né, dessa ferramenta tão poderosa que é o exercício físico. Quando a gente se fala de qualidade de vida, como ela tem impactado na autoestima, né? Porque devolve a saúde, né, mental, o exercício físico está bem associado ao corpo, como é que tem impactado a gente que está fazendo tratamento? Isso é bem importante, Braga, porque quando você pratica exercício físico, você está trabalhando o corpo completo. O corpo não se dissocia da mente e do espírito, né? Então, você é uma pessoa integral. Quando você faz exercício físico, além de você melhorar suas funções orgânicas e físicas e fisiológicas, você também está trabalhando o seu estado emocional, mental. Então, melhora o humor, melhora o sono, a qualidade de vida, as relações sociais, fortalece sua autoestima. Então, a gente tem um número enorme de benefícios que o exercício físico pode trazer para a mulher ou homem que pratica. Você poderia nos descrever alguns programas de reabilitação que você desenvolveu e quais são os principais objetivos deles? Olha, o principal projeto que eu desenvolvi foi o Mama Firme, né, tinha esse nome, e foi na Fundação Maria Carvalho Santos. A gente desenvolveu por 2 anos e meio, e quando veio a pandemia, a gente teve que, né, parar com as atividades, e depois eu não consegui retornar, porque eu já estava com um tempo preenchido com aulas e tudo. Bom, era um projeto para desenvolver exercício físico e acompanhar com mulheres durante o tratamento de câncer de mama. Então, foi muito interessante, eram 15 a 20 mulheres, isso flutuava muito, algumas fazendo só terapia hormonal, outras fazendo quimioterapia, outras fazendo radioterapia, outras pós-cirurgia. Então, foi uma experiência muito gratificante, porque a gente fez uma avaliação junto com os médicos, né? Cada uma tinha um médico diferente. Então, a gente tinha essa resposta e autorização do médico para aquela paciente poder praticar o exercício. A gente aliava exercícios aeróbicos, exercícios de resistência, de fortalecimento e de flexibilidade, que é o que comumente, né, a gente é indicado. E também a gente fazia na avaliação, a gente fazia muitas que tinham feito cirurgia, tinha uma restrição de mobilidade, porque quando você retira a mama total ou parcial, muitas vezes tem esvaziamento de linfonodos na axila, e isso faz com que a mulher tenha uma mobilidade restrita do ombro, né, do movimento do braço. Então, é importante que o profissional que vá acompanhar no exercício faça essa avaliação, a amplitude do movimento, até onde ela pode ir, para a gente também ter um parâmetro depois, fazer um comparativo. Então, a gente avaliava força muscular, avaliava mobilidade e avaliava também resistência cardiorrespiratória. E depois de 6 meses, a gente fazia essa reavaliação, tendo sempre o cuidado de verificar a pressão arterial, frequência cardíaca, oxímetro, né, que era a saturação de oxigênio. Então, elas eram muito bem cuidadas, bem acompanhadas e tiveram resultados maravilhosos, né? Diminuiu a fadiga, diminuiu as dores no corpo, melhorou o sono, a qualidade. Então, os relatos eram bem interessantes e bem firmes em relação ao benefício do exercício físico. Quando se fala de exercício, quais são os mais indicados? Para quem está iniciando, para quem já está no pós-cirúrgico? Como é que você organiza isso aí? Olha, a primeira coisa foi o que eu te disse. A gente tem que conversar com o médico para ver se a paciente está liberada. Está liberada? Está liberada para quê? Ela pode fazer exercício aeróbico? O que é um exercício aeróbico?
É o exercício que trabalha a capacidade cardiorrespiratória, caminhada, andar de bicicleta, dança, subir escadas. Então, todos esses exercícios, né, são exercícios aeróbicos. Mas o importante é que a mulher também trabalhe a parte de fortalecimento muscular. Então, lá a gente fazia com elásticos, com resistência, fazia com alguns pesos, né? Então, a gente podia, ou com o próprio peso do corpo também. E de flexibilidade, que é de mobilidade e amplitude articular. Então, a gente associava esses três, que é o indicado hoje, mundialmente, para o exercício físico. O indicado hoje seriam 150 a 300 minutos por semana. Por que isso? Isso já é uma orientação mundial, mas as pesquisas colocam que 5 horas de exercício semanal já é responsável por diminuir 30% a chance de ter câncer, ou aqueles que tiveram 50% de diminuição do risco de recorrência. Então, quer dizer, são resultados robustos que a gente trabalha com eles para poder também basear, né, a nossa prática. Diante de tudo isso, eu vou entrar um pouco na pergunta pessoal, que a gente vai fazer. Como é que você se sente, professora, educadora, e tratar esse público mais preciso que está passando por tratamento de câncer? Como é que vem esse retorno para você? Olha, o retorno é melhor do que o que elas ganham, com certeza. Porque elas entram de uma maneira e realmente, quando está no final, assim, no meio do projeto, elas são totalmente diferentes, né? Elas têm uma autoestima, uma maneira de conversar, de enxergar o problema, o próprio tratamento, né? É muito importante tudo isso, né? Porque é um acolhimento. E, além disso, você está dividindo os seus problemas com outras pessoas que talvez tenham até problemas maiores que o seu, né, no mesmo grupo. Então, isso é muito importante. Para mim, ver isso é melhor do que o que elas estão recebendo, com certeza, né? É uma doação que a gente faz. É uma missão mesmo, que eu desempenho com muita alegria, muito empenho. É um mês corrido, não é só mês de outubro, é mês de setembro e outubro, com muitas palestras, muitas rodas de conversa, entrevista. E a gente trabalha, Braga, não só durante esse mês, mas a gente faz também uma parte de advocacy, que é o quê? A gente vai a Brasília, a gente faz reuniões em São Paulo, fóruns, para discutir novos tratamentos, novas leis que beneficiem essas mulheres, principalmente aquelas que precisam do tratamento pelo SUS e do diagnóstico. Então, quer dizer, existe um trabalho por trás de tudo isso, né? E é muito gratificante quando você vê uma lei que você lutou por ela ser aprovada no Congresso, né? Ver aquela mulher que está sendo beneficiada por isso, por aquele medicamento que ela não tinha acesso, pela aquela mamografia que ela não tinha idade. Essa semana passada saiu a aprovação da lei que dá direito às mulheres a partir de 40 anos fazerem um rastreamento de mamografia. Isso era a partir dos 50. E a gente tem uma faixa hoje muito grande de mulheres mais novas tendo câncer de mama. Então, quer dizer, isso é uma luta, uma conquista de muito trabalho de várias pessoas no Brasil todo que se empenham pela causa. A gente tem que ver que, além dos exercícios, tem que ter um psicológico, que as pessoas ficam muito abaladas, né, quando são diagnosticadas. Além de ajudar fisicamente e mental, né, tem que estar sempre preparado para receber esses. Isso. Olha, o profissional, ele se resguarda pelo seguinte: primeiro que você tem que ter conhecimento, se aprofundar no tema e tem que ter experiência, né? Não é uma brincadeira, isso é sério. A gente está lá para realmente ter resultado. Só que você vai tendo outros benefícios além disso. Então, a gente vê o comportamento da mulher, né? A luta dela diária, porque não é uma luta, gente, que você, a partir do diagnóstico, você muda a sua vida, muda a vida da família, no trabalho,
né? E você vai tendo que se adaptar. E as coisas hoje, a gente tem uma tecnologia muito boa, os tratamentos modernizaram, então a chance de cura é muito grande, principalmente quando o diagnóstico é precoce, que é um dos pilares da Fundação Maria Carvalho Santos, é trabalhar para que mais mulheres tenham um diagnóstico precoce, para que elas tenham oportunidade de cura maior. Então, tudo isso dá para a mulher uma capacidade dela vencer esses problemas. E muitas vezes elas ficam, relatam, né, que depois do projeto, ou depois de participar como voluntária, elas se sentem assim muito gratas, né, que podem fazer o que elas quiserem, né? Então isso eu acho que é importante. A mulher pode fazer o que ela quiser, se ela, né, se propor aquilo. Diante de tudo isso, quais são os principais desafios enfrentados durante as habilitações? Tipo assim, nem sempre todo mundo quem não tem um plano de saúde bacana, nem consegue, são reintegrar essas pessoas para o tratamento, a pessoa não tem condição financeira. Olha só, nos meus projetos, todos são gratuitos, nunca cobrei nada, tá? Então, assim, não houve problema nenhum com elas, né? Às vezes até tinha problema de transporte, mas a fundação, ela resolvia esse problema. Então, assim, infelizmente, a gente não tem pelo SUS, hoje, aqui no Piauí, um programa de reabilitação para essas mulheres. Infelizmente, não tem. Então, você fica a cargo de uma ONG ou de um projeto, de um profissional ou de um grupo de pessoas que possa fazer isso, né? Então, formalmente, não. Mas você pode conhecer um profissional de educação física que possa ser capacitado para desenvolver, né, isso numa academia e fazer um programa para essa pessoa. Normalmente, aí que você diz, né, privado, isso. Então é pago. Mas pelo SUS ainda não temos, infelizmente. Mas eu acho que eles estão trabalhando para isso. Eu mandei para você uma cartilha. Sim. Aquela cartilha do SUS, você viu? Então, é uma cartilha de recomendações do exercício físico. Recomendação geral para a população. E isso seria bom que a população tivesse acesso, né, Braga? Seria muito bom. Com certeza. A gente está falando que precisa de vários profissionais. A gente vai chegar no ponto que, como é que é feita as abordagens, que precisa de algo mais, que precisa encaminhar um psicólogo. Lá tem na Fundação esse trabalho em conjunto? Tem. O que a Fundação dispõe? Ela tem de psicólogo, fisioterapeuta, médico, mas tudo isso, na Fundação a gente não faz tratamento, a gente faz ajuda no diagnóstico, às vezes tem uma medicação, algum exame que ela precisa ser feito, ela não está conseguindo, e a gente faz esse encaminhamento em mulheres aqui, né, de Teresina. Mas o projeto é um projeto voluntário, né, não tem custo para a paciente que procura. Então, ela pode ir, normalmente é o médico que orienta. O doutor Luiz atende muitas mulheres e aí encaminha, ou então outros médicos também, e aí vai se formando o grupo, a gente vai realizando os exercícios com ela, ou a orientação, e isso vai tomando corpo, né? E aí depois ela fica mais independente. Com tanta experiência, como é que você faz para aconselhar alguém que está se sentindo desmotivada para que esse tratamento possa acontecer de forma eficaz e ela possa se sentir confiável e acolhida? Primeira coisa, informação. Eu digo, não existe prevenção sem informação. O que você está fazendo aqui é melhorar a capacidade das pessoas de se informarem sobre determinado assunto, seja qual assunto for. A gente está falando hoje de câncer de mama. Então, a primeira coisa é aumentar os canais de informação. Informação fidedigna, apoiada em resultados científicos, séria, né? Como você está fazendo, chamando profissionais que já estão atuando na área, que possam falar para o público em geral. Isso é importante, né, Braga? Para mim é o ponto fundamental. Depois introduzir uma boa alimentação. Isso para a vida, né? Para a qualidade de vida de todos nós, principalmente para quem tem uma doença tipo câncer, porque obesidade é um fator de risco,
O álcool é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco. Tudo isso é risco para desenvolver câncer, não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer. Então a gente tem que identificar quais são aqueles riscos que eu posso trabalhar. Porque, por exemplo, o risco genético, que só é 10%, né, das causas, eu não posso trabalhar. Mas eu posso, com exames genéticos, até ver qual é a probabilidade de desenvolver uma doença. Agora, realmente, os fatores de risco ambientais e comportamentais são aqueles. Então, o meu recado é que as mulheres, que mesmo aquelas que não tenham tido câncer de mama, ou que estão em tratamento, ou que já passaram pelo tratamento, não abandonem uma boa alimentação, um bom exercício físico orientado. Isso é muito importante, né? Tenham algum momento de lazer, faça alguma coisa do que gostem, seja costurar, bordar, conversar, ir ao cinema, passear no parque, tirar fotografia, procure um hobby, porque isso é muito importante. E a família, a fé, né? Tudo isso eu acho que é essencial. Tipo assim, e para a recuperação, para a gente finalizar, para ter esse foco, que ela possa acontecer de forma eficaz, qual é a base melhor além da família? Profissional capacitado, como você diz, tem outro pilar de sustentação que existe? Olha, o melhor trabalho para a recuperação de um paciente ou de uma paciente com câncer de mama seria ela trabalhar com uma equipe multiprofissional. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ver dentro da doença ou dentro do comportamento ou da atitude daquela mulher vários aspectos que podem ser trabalhados por diversos profissionais. Então, eu vou precisar do psicólogo para dar um apoio, uma orientação. Eu vou precisar, por exemplo, de um advogado para orientar a parte jurídica, né? Quais são os direitos daquela mulher, onde é que ela tem que procurar. Eu tenho que ter um acompanhamento da fisioterapia. Muitas mulheres que fizeram a cirurgia, que têm edema, né, que têm outras complicações, a fisioterapia pode ajudar muito. O profissional de educação física orientando e supervisionando os exercícios físicos para melhorar. Um nutricionista para orientar a alimentação. E o médico, quer dizer, é uma equipe bem grande. Se você tiver, né, essa equipe te dando suporte, aí a recuperação vai ser muito melhor. Muitíssimo obrigado, Sabrina. Show, né? Só tenho a agradecer, mesmo com a vida corrida, você disse que quase não conseguia sair de casa, mas brilhou com a gente, de muita grandeza e muita informação com bastante precisão. E falando assim, que hoje a informação, esse programa aqui está saindo de Teresina e para mais 5 continentes além do Brasil. Que bom! Então, de muita grandeza, a gente sempre zela muito quem passa com a gente. Como assim, tem um parceiro que sempre está com a gente. A gente fez uma lembrancinha pensada e projetada nesse momento que representa o câncer de mama, que vão procurar ajuda, se cuide, o tratamento existe, é possível. Seguir em frente e ter uma vida, longevidade e ter qualidade de vida, né, doutora? Muito. Eu acho que a grande problemática disso são os acessos que são diferenciados. Hoje a gente sabe que existem esses problemas, mas a esperança é maior do que isso, né? É maior do que toda dificuldade que a mulher possa ter. Sempre tem um anjo da guarda, uma mão amiga, um profissional, uma pessoa da família que pode dar o apoio, que pode orientar nesse caminho, né? Então, eu acho muito importante que a mulher procure ajuda quando ela identifica algum sinal suspeito na mama ou no corpo dela. Porque, mais do que ninguém, ela conhece seu corpo melhor do que qualquer outra pessoa. Então, é muito importante que a gente faça esse alerta, que a mulher se conheça e que procure ajuda quando observar algum sinal suspeito. Mas que, antes de tudo, que tenha fé, né, que ela nunca perca a esperança, a alegria de viver, né, porque prevenção é vida. Muitíssimo obrigado, gratidão de coração. Eu estou emocionado com essas palavras. A gente viaja em cada tema que a gente traz para cá, a gente se emociona, busca levar essa verdade do outro lado, e é incrível, foi incrível. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e espero que você continue com a sua equipe essa luta, né, de levar informação
para mais pessoas, uma informação de qualidade e que possa aí salvar vidas, né? É isso que a gente quer. Eu que agradeço. Show, show, show.